Oi, pessoal, boa tarde. Na aula passada, nas outras aulas, nós falamos sobre os múltiplos e divisores dos números naturais. E na semana passada, eu enviei para vocês os critérios de divisibilidade. Essa semana, dando continuidade nessa matéria aí na apostila, eu vou falar sobre os números primos para vocês. Vocês precisam saber deles para depois a gente estar entrando na parte de MMC e MDC. Então, os números primos são aqueles números que têm apenas dois divisores. Quais são esses dois divisores? O número 1 e ele mesmo. O número 1, ele é o divisor de todos os números naturais. E o número 0 é o múltiplo de todos os números naturais. Voltando aí no comecinho do capítulo, onde falava múltiplos e divisores. Então, vocês têm que lembrar essa parte. O 0 é múltiplo de todos os números e o número 1, ele é divisor de todos os números naturais. Então, nos números primos, tem apenas dois divisores, que é o número 1, que é o divisor de todos os números naturais, e ele mesmo. Se o número tiver mais de dois divisores, ele não é primo, né? Aí ele já é um número composto. Então, eu vou passar agora para vocês um videozinho explicando sobre essa parte e depois eu volto para ensinar um método para vocês encontrarem os números primos até o 100. Lembrando que os números são infinitos, então os números primos também são, né? Não tem fim os números e, consequentemente, os números primos também não têm fim. Mas esse método que eu vou passar para vocês, fica mais fácil da gente encontrar os números primos até o 100, né? Porque quando a gente for dar continuidade na matéria, para a gente fazer a decomposição em fatores primos, a gente precisa saber pelo menos dos primeiros números primos aí, tá bom? Então, agora vocês vão assistir esse videozinho e depois eu volto para falar sobre o método, tá bom? Números primos são números que possuem dois e somente dois divisores, o número 1 e ele mesmo. O número 5 é um número primo, pois possui apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo, o número 5. O número 11 também é um número primo. O número 11 é um número que é divisível apenas por 1 e por 11. Agora, o número 18 não é um número primo. 18 é um número que pode ser dividido por 1, por 2, por 3, por 6, por 9 e por 18. Logo, não possui apenas dois divisores. Vamos ver se entendemos. Quais dos números abaixo são números primos? 3, 4, 6, 7, 1, 2, 8. Quais são? 1 é divisível apenas por 1, então não é primo. 2 é divisível apenas por 1 e por 2, então é primo. 3 é divisível apenas por 1 e por 3, então é primo também. 4 é divisível por 1, por 2 e por 4, portanto, não é primo. Viu como é fácil? O número 6 é divisível por 1, por 2, por 3 e por 6, portanto, não é um número primo. 7 é divisível apenas por 1 e por 7, então é primo. 8 é divisível por 1, por 2, por 4 e por 8, portanto, não é primo. Como vocês já aprenderam os critérios de divisibilidade, então podemos nos divertir com números maiores. Por exemplo, o número 720 é primo? Então, 720 será primo se for divisível apenas por 1 e por 720.
Mas pelos critérios de divisibilidade, sabemos que também é divisível por 2, por 3, por 6, por 9 e por muitos outros. Logo, não é primo. Atenção galera, se liga nessa. O único número primo que é par é o número 2. E agora, vamos falar dos números compostos? Números compostos são números que resultam da multiplicação de 2 ou mais números primos. Exemplo, 42 é composto, porque 7 vezes 2 vezes 3 é igual a 42. Agora que você já sabe o que é um número primo e o que é um número composto, tente identificar quais dos números abaixo são primos e quais são compostos. 21, 14, 13, 17, 54, e aí? 21 é um número composto, pois 3 vezes 7 é igual a 21, e 3 e 7 são números primos. 14 é composto, pois 2 vezes 7 é igual a 14. 13 é primo, pois é divisível apenas por 1 e por 13. 17 também é primo, pois é divisível apenas por 1 e por 17. Agora 54 é composto, pois 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 igual a 54. Meus parabéns! Agora você... Agora que vocês já sabem um pouquinho, têm uma noção de quais são os números primos, eu vou passar outro vídeo, né, mostrando para vocês como que a gente descobre os números primos até o 100. Esse método chama crivo de Eratóstenes, que foi um matemático grego que criou esse crivo por ser um método mais prático para a gente estar fazendo, descobrindo esses números aí. Eu quero que vocês, à medida que o vídeo for passando, eu quero que vocês façam esse método no caderno de vocês, no caderno de matemática, enumerem aí de 1 a 100 no caderno e vai dando sequência à medida que o vídeo for acontecendo, vocês vão seguindo os passos do vídeo e fazendo aí no caderno de vocês, que sempre que vocês precisarem dos números primos, já tá no caderninho aí de vocês. Aí é só vocês darem uma folheada e achar aí esses números primos, tá bom? Então, prestem bastante atenção no vídeo. Bom, alunos, nós vamos agora montar um videozinho sobre o crivo de Eratóstenes, que é uma regrinha que a gente utiliza para descobrir todos os números primos entre 1 e 100. Como que a gente começa? Primeiro numerando essa tabela toda aqui, da seguinte forma, ó, nós vamos numerar aqui com 1, né, até o 100. Eu vou utilizar uma ferramenta aqui para fazer isso rápido. É claro que você, quando estiver fazendo no seu caderno, no seu livro, fica um pouco diferente, né? Ó, fiz a numeração e vou fazer os números até 100. Todos. Vou ficar aqui, ó, vou até o número 100. Deixa eu chegar para cima aqui, acabou sobrando. Ó, numerei todos até o 100, de 1 ao 100. Agora, desses números numerados assim, a primeira regra é a gente pegar o número 1 e jogar fora. Certo? Certo. Bom, vamos começar pegando esse número 1 e, ó, fazendo com que esse número 1 seja descartado, porque ele não é nem primo nem composto, né? Pronto, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Ele foi descartado. Depois, a gente vai pegar o número 2, que é o primeiro número primo par. Nós vamos circular o número 2 e depois nós vamos pintar todos os números que são múltiplos de 2, ou seja, todos os números pares. Vamos fazer, ó. Eu circulei o número 2 e pintei todos os números pares. Por coincidência, são essas colunas todas, certo? A seguir, nós vamos pegar vamos circular o número 3 e vamos também pintar todos os números que são múltiplos de 3. Joia? Vamos fazer. Número 3 e pintei de amarelo todos os números que são múltiplos do 3. Bom, depois eu vou circular o número 5 e pintar todos os números que são múltiplos do 5. Como vocês sabem, os números que são múltiplos do 5, eles terminam em 5 ou 0.
Só que os números que são múltiplos do 5, metade deles já estão pintados, né? Então, a gente vai pintar só aqueles que estão em branco. Vamos ver. Ó, circulei o número 5 e pintei só os números que não estavam pintados, que são múltiplos do 5. Sabendo que a última coluna toda é múltipla do 5 também, né? Bom, por último, nós vamos pegar o número 7, vamos circular o número 7 e vamos pintar todos os números que são múltiplos do 7, que não estão pintados, é claro. Muito bem. Aí está. Bom, o que a gente vai fazer agora é perceber que alguns números ficaram sem pintar, não é isso? Esses números mais aqueles circulados são os números primos. Então, eu vou circular todos eles. Ó, todos circulados. Todos esses números circulados são os números primos. Quer dizer, eles possuem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Diz para mim uma coisa. Existe algum número primo que é par? Sim, existe. Quem é? O 2. Só o 2, ele é par e primo ao mesmo tempo. Todos os outros números são ímpares. Agora, eu só fiz até o 100. Existem outros números além do 100 que são primos também. Só que a gente fez até o 100. Inclusive, isso é infinito, porque esses números são números naturais. Certo? Bom, são 25 números primos. Joia? E eles vão servir depois para a gente trabalhar com aquelas decomposições e fatores primos. A gente faz um outro vídeo sobre isso depois.